Horas 20 minutos, quadro check-up no rádio. Hoje recebe o médico cardiologista Wander Ueiro. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar por aqui. E o nosso tema de hoje é livre. Se manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Vou repetir, 992053030. Uma pergunta que ficou aqui da semana passada. O ouvinte quer saber o seguinte: é verdade que carne gordurosa ofende ao coração ou é mito? Sim. A gordura de origem animal, ela contém uma grande quantidade de gorduras saturadas, e essas gorduras saturadas, elas acabam tendo uma facilidade maior de depósito na parede das artérias, um processo que a gente chama de aterosclerose. Esse processo é o que leva à obstrução do fluxo de sangue nessas artérias. Popularmente as pessoas chamam de entupimento, né? Chamam de veias entupidas, mas na verdade são artérias. Então as artérias entopem e é o que leva a uma série de consequências danosas. As mais conhecidas, as consequências danosas mais conhecidas e mais graves são o AVC e infarto, que são as principais causas também de mortalidade aqui no Brasil e no mundo inteiro. Mas existem outros problemas, como a doença arterial obstrutiva periférica, onde você tem esses entupimentos nas artérias que alimentam os músculos, principalmente das pernas, né? Mas também pode acontecer nos braços. E aí a grande limitação é do paciente não conseguir caminhar, porque ao caminhar ele sente dor, uma dor na coxa, uma dor na batata da perna, uma dor muscular. E aí precisa parar essa caminhada. Também acontece de você ter essa obstrução ao nível da circulação, que nós chamamos de circulação esplâncnica, que é na região do abdômen, a circulação de todo o sistema digestivo que nós temos. E nessa circulação nós temos algumas artérias, especialmente as artérias mesentéricas, que podem sofrer esse processo de obstrução, levando a um sofrimento do trato gastrointestinal, sofrimento especialmente do intestino, que leva ao que a gente chama de isquemia mesentérica, que é uma doença inclusive bem grave e que requer um tratamento rápido, porque o paciente muitas vezes nessa condição, se não for tratado a tempo, ele corre um risco de mortalidade tão grande quanto o daqueles que são acometidos de infarto e de AVC. Então, para a pergunta inicial, carne gordurosa faz mal para o coração? Faz, mas não faz mal só para o coração, não. A gente é cardiologista, trata daqui do coração, eu estou dizendo que faz mal para todo o sistema vascular. A gente precisa entender, na verdade, que o coração é só uma bomba que distribui sangue para todos os órgãos. Essa gordura que você come, que está presente na carne, que é uma gordura de origem animal e que tem essa concentração alta de gorduras saturadas, ela não faz mal diretamente à bomba do coração. Ela não vai lá e prejudica o funcionamento diretamente da bomba, do músculo cardíaco. Ela não atrapalha o músculo. O que ela faz é atrapalhar a circulação do sangue em todos os locais do corpo. Como o próprio coração distribui sangue para todo mundo, mas ele precisa receber sangue para ele, e quem entrega esse sangue para ele são o que a gente chama de artérias coronárias, são aquelas que são vistas lá no cateterismo. Fulano fez um cateterismo, foi para ver as artérias coronárias, que são as artérias que levam o sangue para alimentar o próprio coração. Então, a gordura ela não atrapalha a função de bomba do coração, ela não atrapalha o músculo cardíaco a fazer o seu movimento de contrair e relaxar para distribuir o sangue. A gordura ela vai lá e entope as artérias nesse processo de aterosclerose, e quando isso acontece no coração, aí isso é prejudicial para o coração, e aí você tem problemas. Mas esse prejuízo é só por causa do entupimento das artérias ou há um outro prejuízo? Não, quando você tem esse já é bastante, né? Exatamente, eu queria chegar nesse ponto aí. Esse só não é tão só, não. Não é tão só. Só obstrução, é só obstrução. Só que essa obstrução, ela vai provocar dor em alguns pacientes, que é o que a gente chama de angina. Se esse sofrimento ele for grande a ponto de provocar morte celular, né, uma parte do coração ela morre, literalmente ela para de funcionar, a gente tem um infarto agudo do miocárdio, e nesses casos em que você tem um infarto agudo do miocárdio, o coração ele acaba se deformando, porque você imagina que ele é um músculo, ele tem uma estrutura
para poder contrair, relaxar e bombear o sangue. Você tem uma parte dele que já não está mais funcionando porque sofreu um infarto. O que a gente começa a ter, então, é o que nós chamamos de cardiopatia isquêmica. Aí sim você tem um dano ao músculo cardíaco por conta dessa gordura, mas é um dano indireto. Diretamente, a gordura ela não vai lá e vai danificar o músculo cardíaco. Vai entupir as artérias. Ela entope as artérias, prejudica a circulação, e aí você danifica o músculo cardíaco porque ele morreu, uma parte dele morreu. E aí você tem problema. Então não é tão só, né? É só isso, é só obstruir as artérias. Que já é muita coisa. Só que aí as consequências que vêm depois, o leque é gigantesco. E consegue prevenir, além de não comer tanta gordura? Ah, sim, aquelas coisas que a gente sempre fala aqui, parece que a gente fica falando sempre da mesma coisa por falta de assunto, mas não é não. É porque é tão importante. E às vezes a gente não se dá conta dessas coisas, e a gente não percebe. Como não é, veja, Geraldinho, como não é eu estava conversando esses dias com uma paciente. Não sei se era com o paciente ou era com um amigo. Como não é uma relação de causa e efeito, que você vê o efeito imediato, é diferente de você dizer assim, saia agora não, que agora são 7h27 da manhã, mas saia de meio-dia aqui na nossa cidade de Caicó, só de calção, e passe 30 minutos ali no sol, ali na Praça Dom José Delgado. Hã? Dá certo não. Dá certo não. Por quê? Porque a causa e o efeito, elas são rápidas demais. Você vai ficar de 12 a 12h30 no sol exposto, depois desses 30 minutos já está todo queimado. Você pega uma insolação, queimadura de primeiro grau, com o sol que a gente tem aqui, o efeito é imediato. Você não consegue. Passe um dia sem comer e sem beber água. Você vai ter dor de cabeça, você vai desmaiar. O efeito ela é muito rápido. A consequência ela é muito rápida em relação à causa. No caso desses, o que a gente chama de fatores de risco, né? Não coma gordura, trate a pressão, não coma sal, entende? Faça exercícios físicos, perca peso se você está acima do peso. Então, essas medidas, você faz elas e o resultado não é imediato. Você precisa de anos para poder desfazer quando o processo já está feito. Ou então, o que é mais difícil ainda, é você ter uma percepção de que fez alguma coisa e isso lhe evitou um problema, sabe? Porque a gente faz isso todo dia. A gente faz o quê? Por exemplo, a gente não sai no sol do meio-dia de Caicó, a gente não sai e passa 30 minutos lá no sol. Por quê? Porque a gente evitou se queimar, a gente evita se queimar. Mas a gente tem essa percepção porque a relação entre causa e efeito ela é muito rápida. Eu sei que se eu sair e fizer isso, com 30 minutos eu estou lá. Como a gente não percebe essa relação, ela não é tão rápida, então a gente não percebe isso, a gente acaba tendo dificuldade de mudar de estilo de vida. Então, eu não percebo assim, eu como a comida foi mais salgada, aí isso não desorganizou minha vida. Eu segui vivendo, pronto. Aí isso me estimula a dizer, não, eu faço outra vez, não tem nadinha não. Eu bebo, dou uma exagerada no final de semana, né? Chega na segunda-feira, estou ainda meio de ressaca, mas na terça já estou bom. Só que aí Vou fazer de novo. Só que aí eu sobrevivi, não aconteceu nada demais, não tive uma queimadura, não me internei, não aconteceu nada. Então dá para eu fazer de novo semana que vem. E aí assim a gente vai fazendo. Eu não fiz exercício, faz 2 meses que eu não fiz exercício e não me aconteceu nada. Então posso ficar mais um mês sem fazer. E mais um mês. E nesse mais um mês, a gente passa 2 anos, 3 anos sem exercício físico. Eu ganhei 500 gramas, não me aconteceu nada. Aí ganha mais 500, aí junta 1 quilo. E mais 1 quilo, e mais 1 quilo, e não me acontece nada. Quando vem acontecer é quando você está 20, 25 quilos acima do peso, porque aí isso começa de fato a atrapalhar as articulações, atrapalhar o sistema pulmonar. Então, essa percepção que a gente tem entre a causa e o efeito serem mais rápidas, como exposição ao sol, ou serem mais lentas e mais distantes uma da outra, como isso que a gente está comentando, é o que leva a gente a não perceber. E aí lá vem o cardiologista falar desse mesmo assunto, parecendo que não tem assunto, mas é porque é isso mesmo. Os fatores de risco que a gente tem que controlar, eles vão fazer efeito bom ou ruim daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então a gente precisa controlar a pressão, controlar a diabetes, controlar as taxas de colesterol, inclusive independente da dieta, viu? Um detalhe aqui é isso, porque a gordura, tudo isso numa pergunta só, né? Se a gordura que está nas carnes afeta o coração. Afeta o coração, mas as taxas de colesterol, elas não são
dependentes exclusivamente do colesterol que você adquire na dieta, das gorduras que você tem na dieta. É lógico que se você tem uma dieta com excesso de gorduras saturadas, isso vai prejudicar ainda mais os seus níveis de colesterol. Mas a gente tem uma genética que a gente herda de pai e de mãe, que ela também faz com que muitas vezes uma pessoa magrinha, que não come comidas gordurosas, mesmo assim tenha taxas de colesterol extremamente elevadas. Então a gente precisa ter atenção a isso. Aí aquelas outras medidas, né, de saúde geral, não fumar, controlar a quantidade de bebida alcoólica, controlar o peso e fazer exercício. São todas essas medidas que a gente recomenda como maneira de evitar o aparecimento dessas doenças cardiovasculares. No nosso WhatsApp 99205-3030 tem perguntas chegando, muitas perguntas aqui já chegando, né? Doutor Wander, queria que você falasse sobre problemas na válvula do coração. Tenho insuficiência aórtica e leve e moderada. Posso conviver com esse problema por muito tempo ou não? Sim, as válvulas do coração, elas regulam o fluxo de sangue no interior do coração. O objetivo delas é coordenar o fluxo para que o sangue ele saia de uma determinada cavidade ou de um determinado cômodo, vamos dizer assim. Eu brinco explicando aos pacientes que o coração é a casinha com 4 cômodos. Ela tem 4 quartinhos. E o sangue ele chega num local, né? Chega nos átrios e aí desse átrio ele precisa passar para o ventrículo. Só que ele não pode passar de uma vez. É preciso que haja uma coordenação, assim como um motor de 2 tempos, um motor de 4 tempos ali, que o sangue, a gasolina, o combustível, ele entra por um local, lá o bico injetor coloca lá dentro, aí você tem um disparo ali da vela que faz com que haja a explosão. Depois que há a explosão, você tem um movimento do motor e em seguida tem um outro local, uma outra saída, que é a do escapamento, onde esses gases lá vão sair para o escapamento. Então, há uma regulação também lá naquele motor, e como um motor de carro e o outro é o motor do coração, o motor do ser humano, né? Do sistema circulatório. Então, há uma regulação de fluxo, do mesmo jeito que tem um motor do carro, uma regulação de, olha, dentro do motor, o combustível vai entrar por essa portinha e o gás do escapamento vai sair por essa outra portinha. Do mesmo jeito, tem válvulas no coração que fazem um serviço semelhante. O sangue ele entra por um cômodo, ele entra pelo átrio, ele depois tem uma certa pausa, ele desce para o ventrículo e aí tem uma válvula no meio que regula essa passagem. Do ventrículo, ele desce para uma grande artéria. No caso do ventrículo direito, ele vai para a artéria pulmonar, do ventrículo esquerdo, ele vai para a aorta. Então, esse sangue, ele, ao sair desse ventrículo para a artéria, ele também é regulado essa passagem por meio de uma válvula. No caso do ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue para a aorta, a válvula é chamada de válvula aórtica. E aí essa válvula, ela se abre para que o sangue passe e ela se fecha para que o sangue não volte. Esse é o sentido. Então, a gente chama de fluxo unidirecional. Ele tem que ir num sentido só. Você só abre para uma via de mão única. Só vai carro num sentido. Não pode vir voltando. Então, o fluxo de sangue dentro do coração ele tem que seguir um sentido único. Na válvula aórtica, você tem, assim como nas outras também, um funcionamento em que ela abre para o sangue passar, ela fecha para o sangue não voltar. Quando essa abertura ela está prejudicada, a gente tem as estenoses de qualquer válvula. No caso da aorta, a estenose da válvula aórtica. Quando o fechamento está prejudicado, porque ele fecha, mas volta uma quantidade de sangue para a cavidade anterior, você tem o que a gente chama de insuficiência. Então, a insuficiência aórtica é esse problema onde uma parte do sangue volta da aorta para dentro do coração. A gente gradua isso em leve, moderado e grave. Nos pacientes com doença leve ou leve a moderada, como é o caso dele, a gente tem a conduta apenas de acompanhamento. Esses pacientes, alguns deles evoluem com o passar dos anos, muitos anos, evoluem para formas mais graves, moderada grave ou grave, e aí quando se chega no estágio grave, em algumas situações é indicada a troca da válvula, fazer a cirurgia para a troca da válvula. Mas do jeito que ele está aqui, com insuficiência aórtica leve a moderada, não tendo sintomas relativos ao coração, é um problema, uma enfermidade que pode ser conduzida com muita tranquilidade. Pergunta agora vem da nossa advogada aqui do Sistema Rural de Comunicação, Simone Sunieri, viu? Tem que caprichar agora aqui na pergunta aqui, viu? Durante a prática de exercícios, como posso identificar até onde é saudável me esforçar?
Em que momento eu consigo distinguir se é corpo mole ou se já é sinal de exaustão que merece atenção? E aí, doutor Wander? Essa é uma pergunta difícil porque a gente de vez em quando recomenda aqui aos pacientes que façam exercícios moderados. Eu já tive de diversas ocasiões aqui, Simone, falar para os pacientes, olha, façam exercícios moderados. E o exercício moderado, a definição técnica do exercício moderado é aquele que lhe deixa cansado ao final. Então você tem que ir até um ponto em que você sinta cansado, sinta que está cansando. Esses sinais, assim, a gente vai dizer os sinais que indicam uma necessidade de interrupção imediata, abrupta do exercício. Se você tem tontura, sensação de visão turva, você está correndo e de repente você nota um disparo no coração, né, o coração começa a se acelerar de súbito, você sente uma falta de ar que é desproporcional aos exercícios que você já vinha fazendo, você sente uma dor no peito que não é uma dor que você sentiu, e isso você deve parar o seu exercício imediatamente, e se o sintoma persistir por mais 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, conduzir-se ao hospital para uma avaliação de urgência. Isso é fato. Aí, essa distinção entre o que é o corpo mole e o que é o limite do seu corpo é uma coisa que ela é subjetiva demais e ela é difícil da gente conseguir estimar. Olha, quando você sentir tanto, é corpo mole, você pode fazer um pouquinho mais. Quando você sentir outro tanto, aí já é o limite e você precisa responder. O que a gente diz é que se você começar aos poucos, se você não faz nenhum exercício, começa aos poucos fazendo caminhada, você vai sentir que vai chegar a um certo ponto em que seu corpo está cansado. E aí você percebe, dosa nos primeiros momentos esse cansaço do seu corpo, e aí nos dias seguintes você vai tendo um parâmetro, você vai tendo uma base para que você consiga saber. Não, semana passada eu fiz caminhada, eu dei 2 voltas na ilha, terminei bem cansado. Pronto. Agora eu sei que minha base é 2 voltas na ilha para eu ficar cansado. Eu não vou tentar dar 10 na semana que vem. Eu vou tentar fazer 3 voltas. Nessas 3 eu fico cansado do mesmo jeito que eu estava na semana passada, então é porque eu estou começando a progredir. Eu tentei fazer duas voltas lá na ilha e na semana seguinte eu só estou conseguindo fazer uma e o cansaço está piorando. Opa, eu estou tendo uma regressão e isso pode ser um sinal de doença. Eu fazia corrida e eu corria 2 quilômetros e agora só estou correndo 1 e já estou ficando muito mais cansado do que antes. Isso significa que deve ter alguma coisa errada. Mas eu corria 2 quilômetros. Agora, o mesmo cansaço que eu tinha com 2 quilômetros, eu só tenho quando eu estou correndo 2,5. Isso significa que eu estou começando a treinar o meu corpo adequadamente. Então, a resposta precisa para essa distinção entre o que é o corpo mole e o que é um sinal de alerta, ela vem quando você conhece o seu corpo. A recomendação é você começar devagar e ir sentindo como é que o seu corpo vai apresentando a resposta. Com o passar das semanas ou dos meses, essa resposta ela fica mais fácil de ser percebida. Agora, esses sintomas que a gente mencionou, teve dor no peito, teve falta de ar, que é desproporcional ao seu esforço, teve visão turva, a vista começou a ficar embaçada, tontura, tem a sensação de desmaio, pare imediatamente. Se o sintoma persistir por mais alguns pouquinhos minutos, 2, 3, 4 minutos, pode procurar pedir ajuda e procurar o hospital, porque realmente esses sintomas são de alarme. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Márcio falando. Doutor, quanto à gordura do porco, ela é ofensiva igual a do boi? Me diga aí, por favor. Um abraço, doutor. Tudo de bom. O povo adora uma gordurinha, né? Exatamente. Gostoso é, né? O sabor é gostoso, né? Só que é ofensivo, a grande questão, exatamente, é o preço que a gente paga por isso com a saúde do nosso corpo. Meu amigo, a gordura do porco ela é igualmente ofensiva à gordura do gado, né? A gente tem do bovino, né? A gente tem, na verdade, o seguinte: as gorduras de origem animal, elas, de um modo geral, elas têm uma alta concentração de gorduras saturadas, talvez com exceção de algumas gorduras que estão presentes em certos peixes, né, peixes marinhos e que comem um tipo específico de alimento, que aí essas gorduras elas são benéficas, são as tais das gorduras dos ômega 3.
essas cápsulas de ômega 3 que a gente compra nas farmácias, que vê nas propagandas da televisão, que vê nas propagandas da internet, que a gente compra a cápsula, elas são retiradas a partir de gordura de peixes, que são peixes selecionados de águas marinhas e que comem, que tem uma dieta muito específica com os bichinhos lá que eles têm esse tipo de gordura que faz bem para o nosso organismo. Não, não é qualquer peixe. O peixe, de um modo geral, ele é mais saudável, mas a quantidade dessas gorduras nos peixes que a gente tem da nossa região, na tilápia, tucunaré, curimatã, ela é bem menor. Ainda assim, é preferível que uma pessoa tenha uma dieta à base de peixes, né, que você coloque peixes aí 2, 3 vezes na semana, em substituição, por exemplo, às carnes vermelhas, a carne de gado, por exemplo, do gado bovino. Se você puder substituir isso 2, 3 vezes na semana, com certeza você vai estar fazendo bem. Esses peixes daqui da nossa região, os peixes de água doce, eles só não têm a mesma capacidade, não têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma vantagem que tem esses outros peixes lá do ômega 3, os peixes de água salgada. Mas a gordura do porco, ela tem uma concentração de gordura saturada que é semelhante à gordura do gado. A diferença é que a gente vê a cor do músculo lá, da carne do porco, ver aquela carne mais branca e a gente interpretar, não, porque a carne é mais branca, então é mais saudável. Mas se ela for sem gordura, se você tiver uma peça de carne, que seja uma peça de carne magra, que não tenha gordura entremeada nela, aí você pode, e você retirar a gordura externa, né, porque tem certas peças, tanto de carne bovina como de carne de porco, que a gordura ela é externa. A picanha, a gordura ela é externa. Se você remover a gordura da picanha, é um crime para quem gosta da picanha com gordura, né? Mas você remove aquela gordura externa, você come uma carne que a gente chama de mais magra. Tem outras peças de carne, como o cupim, por exemplo, do boi, que a gordura, você não tem como separar a gordura da carne. Ela é bem gordurosa dentro da própria carne. Isso acontece também com o porco. Então, a gordura do porco, no nosso ver, ela é uma gordura de origem animal e que tem uma composição mais ou menos semelhante à gordura de origem bovina. Então, ela não faz bem, certo? Se você tem uma peça da carne do porco que você consegue remover essa gordura, porque ela é externa, a gente ainda pode consumir, sendo que um consumo de maneira controlada. Do mesmo jeito que a gente recomenda aí nas carnes bovinas, 2 vezes por semana, 3 no máximo, para esse consumo. Tem uma pergunta aqui bem interessante aqui do nosso ouvinte, Daniel. Ele coloca o seguinte: doutor Wander, queria saber do doutor o seguinte: esqueci a data de aniversário da minha namorada. Então ela disse que eu não tenho um coração, né? Que eu não tinha coração, né? Mas ela não é cardiologista. O que ela quis dizer com isso? É muito comum. Você não tem coração, você é uma pessoa fria, você não tem coração. Que referência é essa? Essa referência ela é filosófica, mas é uma pergunta interessante mesmo. Essa referência é uma referência filosófica. Em tempos antigos, a gente não compreendia que a nossa lógica, nosso raciocínio, ele está na cabeça. A gente não entendia. Muito tempo atrás, quando a gente não tinha o conhecimento da anatomia e da fisiologia humana, então a gente não entendia que o centro de raciocínio, de comando do nosso corpo, ele vem da cabeça. O que é que a gente percebia então? O que é que a gente sabia? A humanidade sabia então? Ela sabia pelo que ela sentia. E quando a gente sente, perceba, quando a gente não sente na cabeça no geral. Quando você tem uma emoção forte, você sente o palpitar no coração, seja essa emoção positiva, seja ela negativa, né? As pessoas que têm uma emoção boa demais ou ruim demais e sentem alguma coisa, elas sentem na região do peito. Então isso levou as pessoas, antes de conhecerem a anatomia e a fisiologia do corpo, a entenderem o coração ou essa região do peito ali, como sendo um centro vital para o nosso organismo. Um centro que comandava as nossas decisões. Até que muito tempo depois a gente entende que a gente tem um cérebro também, e esse cérebro ele tem o raciocínio lógico e ele faz com que a gente tome as nossas decisões do cotidiano. E aí eu acredito que a partir de então começou essa divisão que até hoje é classicamente associada de que o cérebro é o centro da nossa razão e o coração ficou como o centro das nossas emoções. Mas não porque o coração ele
tem algo de emocional de fato nele, ou porque o coração ele toma alguma decisão especificamente. É apenas porque as emoções, que também estão lá dentro do nosso cérebro, num sistema específico, lá, o sistema límbico, as amígdalas, o cérebro ele gera uma reação física no nosso corpo. E aí essa reação física no nosso corpo, ela se reflete no coração e faz com que a gente sinta as emoções na região do peito. A gente não sente as nossas emoções na própria cabeça. As emoções, elas partem, são processadas na nossa cabeça, mas a resposta delas vem ser sentida no corpo. Então, ficou, acredito eu, né, isso é toda uma ideia da minha cabeça aqui, que a história de que essa percepção de que era o coração, isso é verdade, é antigo, mas aí eu acho que a partir de então ficou essa ideia na nossa cabeça de que o cérebro é a fonte da nossa razão e o coração é a fonte da nossa emoção. Na verdade não é, a fonte da nossa emoção é o cérebro também, tem um sistema específico para isso, mas quem sente a emoção é o coração. E aí eu acho que em função disso, a pessoa diz, você esqueceu, você não tem emoções, você não tem coração. Então o atalho que foi feito, né, a sequência de relação aí que foi feita de causa e efeito foi mais ou menos essa. Se você não tem emoções, você é uma pessoa que não ama, você é uma pessoa que isso e aquilo, tudo é possível de ser argumentado aí da parte dele, mas a ideia é de que o coração sendo o centro das emoções, se você não tem essas emoções, você não tem eventualmente uma preocupação com alguma coisa que seja importante para outro, você seria uma pessoa que não teria coração. Eu acho que a ideia, o raciocínio seria mais ou menos esse. Dr. Wander Uede, que é médico cardiologista, ele atende no Instituto Médico Ameno, que funciona no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 849-9431-0681. Obrigado pela sua participação. Agradeço, Marcos. 7h48. Volto já com mais